So you've found the perfect home. But high mortgage rates have you second-guessing. The Churchill Mortgage team says waiting to buy can be a costly mistake. Try their free 15-minute analysis to see the difference between buying now versus waiting for lower rates. Visit churchillmortgage.com to learn a smarter way to build wealth through home ownership. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. Whether you're making a traditional roasted turkey or spicy turkey tacos, your go-to shrimp cocktail, or your first Cajun risotto, Baker's has all the freshest ingredients to embrace your traditions. Baker's, fresh for everyone. We've locked in low prices to help you save big store-wide. Look for the locked in low prices tags and enjoy extra savings throughout the store. Baker's, fresh for everyone. Interdependente. Música e conhecimento.
Olá, povo. Olá, pessoas. Eu sou a Deluna. E esta edição de número 7 do Interdependente Música e Conhecimento, datado de 29 de agosto, beijo cachorro louco, de 2016. Vocês ouviram a linda, maravilhosa Ave Satani, que faz parte da trilha do filme A Profecia. Tá com medo? Pois tenha. Nesse programa o tema é terror. E vocês sabiam que o Recife, também chamado de Hellcife, é a cidade mais assombrada do mundo? Quem vai explicar é o músico e escritor André Balaio, do projeto O Recife Assombrado. Bem, o demônio já foi expulso. E na parte musical vamos ter 2 músicas indicadas por Balaio. Recife, Cidade Lendária, de Capiba, numa versão cantada por Chico Buarque, e o grande Secos e Molhados com Vira. E também uma escolhida por mim, uma versão de Monólogo ao Pé do Ouvido e Banditismo, por uma questão de classe ali juntinhas, né? De Chico Sainz e Nação Zumbi, tocadas ao vivo pela primeira vez no Circo Voador, no Rio, em março de 1994. Vamos lá. Olá, grande André Balaio, obrigado aí pela sua participação aqui no programa, né? E para começar, eu queria saber a partir de quando começou seu interesse pelo tema do terror, do horror, do suspense, e em linhas gerais, o que é o projeto Recife Assombrado? Oi, AD. Eu antes quero agradecer a você a oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho e do Recife Assombrado. Essa coisa de gostar de horror, de terror, como queira chamar, começa na infância mesmo, né? Eu acho que desde criança eu gostava, eu lembro de ler muito os quadrinhos da revista Cripta, que era uma edição brasileira, que na maioria das vezes pegava histórias de revistas americanas, né, Eerie, Creepy, e traduzia, né, e eu gostava muito, lembro muito dessas histórias da cripta. Também lembro de um programa de TV, na verdade no Fantástico, um quadro do Fantástico, em que eles encenavam histórias de terror, de assombração, histórias do tempo de um radialista carioca chamado Almirante, que ele fazia no rádio. Então eles, nos anos ali, acho que final dos anos 70, começo dos anos 80, eles criavam essas encenações, essas dramatizações, e era um quadro no Fantástico. Eu adorava, eu lembro que eu ficava esperando. Alguma coisa também na televisão a gente assistia, essa coisa de ficar até mais tarde acordado no fim de semana e vendo uns filmes. Eu lembro de alguma coisa com Peter Cushing, com Christopher Lee, lá, aqueles filmes da Hammer, alguma coisa que passava de madrugada. Então sempre teve essa coisa, né, de gostar de terror. Eu acho que é uma coisa que você vai surgindo. E o Recife Assombrado surge um pouco disso, porque Roberto Beltrão, que é meu sócio, é meu amigo de infância, e era mais ou menos uma espécie de companheiro de aventuras. A gente já
conversava e gostava dessa coisa de terror e conversava na escola, né, na segunda-feira. E quando a gente chegou no fim da adolescência, foi quando, junto com outros amigos, nós começamos a ir nos lugares. Eu lembro de um amigo nosso, Sérgio Barza, que fazia parte do projeto no início. Ele é maestro, inclusive. E ele comprou o livro do Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho, que estava fora de catálogo. Ele achou, na época, no sebo. E eu lembro que a gente leu esse livro e mudou nossa vida, né? A gente passou a ir para os lugares, tentar encontrar esses lugares da cidade, tentar procurar outras histórias na cidade. Eu me lembro que a gente ia no arquivo público, na época não tinha internet, então isso ali pelo final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente ia no arquivo público procurar notícias dos anos 70, né, nos jornais antigos, sobre a perna cabeluda, para pesquisar sobre a perna cabeluda. Então, foi aí que começou o Recife Assombrado, que no começo foi um jornalzinho de Xerox, um fanzine, que depois virou o site, em 2000. A gente criou uma expressão de que o Recife é a cidade mais assombrada do Brasil. E, de fato, o Recife é a cidade mais assombrada do Brasil. Para vocês terem ideia, é um único lugar que eu conheço que nomes de lugares têm origem no sobrenatural, como Encanta Moça, Praça Chora Menino, que aliás são duas histórias maravilhosas. Encanta Moça, que é uma região ali no Pina, é por causa de uma moça mesmo que foi assassinada pelo marido por causa de ciúmes, e o fantasma dela fica aparecendo e de certa forma seduzindo os homens, né? E no caso da Praça Chora Menino, numa revolta popular que aconteceu, houve civis que foram mortos e algumas crianças, e lá não tem a praça. Dizem que se ouve o choro das crianças mortas nesse conflito. Sobre assombrações do Recife, eu gosto muito de alguns, como o Boca de Ouro, que o Gilberto Freire fala no livro, que é uma espécie de um malandro sobrenatural. Ele usa chapéu, terno branco e um rosto, parece um demônio, com a boca toda cheia de ouro e uma cara sinistra, e ele pede fogo e dá uma risada satânica. É muito legal, né? Muito interessante. A própria perna cabeluda é muito insólito, né? É uma espécie de um ser, assim, um duende, né? Na forma de uma perna que pula e chuta, e é totalmente pernambucano, né? E não sei, tem vários outros, né? O Papa Figo, que em outros lugares é conhecido como Homem do Saco, e que aqui é atribuído a uma família específica. Então, realmente são personagens e lendas aí muito legais do Recife. Na sua visão, por que esse tema do medo, do terror, continua fascinando milhões de pessoas ao redor do mundo? Sobre o medo, eu acho que a gente vive num mundo muito, onde as coisas são muito organizadas, onde não se há espaço para algo fora, né, do padrão. Então você tem um trabalho, você tem um estudo, uma escola, e eu acho que tudo isso, de certa forma, meio que padroniza as coisas. O medo, a experiência de sentir medo, ela de certa forma quebra isso, né? Como se você tivesse abrindo para sensações e para uma experiência que seja mais instintiva, que busque algo fora daquele padrão, daquela vida organizadinha, né? É como se você se transportasse para um outro tempo em que havia essa coisa mais primitiva, né? Eu acho que o ser humano ele sente falta de sentir de ter essas sensações mais básicas. Por outro lado, o gênero de horror, ele permite que você fale de coisas reais, coisas atuais, coisas
cotidianas de uma forma interessante, né? E de uma forma muito contundente. Você pode falar de relacionamentos, falando de uma história de terror, né, com metáfora. Então o horror, o terror, ele pode servir como metáfora para falar da vida normal, da vida cotidiana. E como uma pessoa está ali sob tensão, meio que até fragilizada, eu acho que a mensagem chega melhor, entendeu? A pessoa quebra aquela prevenção, e aí você está falando de coisas às vezes muito muito concretas, né? Só que de uma forma metafórica, com o terror, e acaba sendo mais, quer dizer, atingindo mais o público do que se você falasse de uma forma séria, sisuda e digamos assim, realista. Olá, povo! Agora vamos dar uma pequena pausa na entrevista com André Balaio e tocar uma música que ele solicitou. Recife, Cidade Lendária, uma composição de Capiba, na voz de Chico Buarque. Eu ando pelo Recife, noite sem fim. Percorro bairros distantes, sempre a escutar. Luanda, Luanda, onde está? É alma de preto a penar. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho, cheirando a banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas lindas canções. Cidade lendária, de pretas de engenho, cheirando a banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro.
Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas lindas canções. Interdependente. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. Whether you're making a traditional roasted turkey or spicy turkey tacos, your go-to shrimp cocktail, or your first Cajun risotto, Baker's has all the freshest ingredients to embrace your traditions. Baker's, fresh for everyone. We've locked in low prices to help you save big store-wide. Look for the locked in low prices tags and enjoy extra savings throughout the store. Baker's, fresh for everyone. Que contos ou livros de autores não ligados diretamente ao terror, ao medo, te impressionaram? Por exemplo, dia desses eu li Assombrações de Agosto, né, que é um conto do Gabriel Garcia Marques, e achei bem interessante, assim, me deixou até pensativo, sabe? Aquele pensativo de depois que eu terminei de ler. Olha, tem vários livros que são incríveis, de autores que não estão diretamente associados ao gênero, né? Mas eu gosto particularmente muito de A Volta do Parafuso, que em algumas traduções é chamado de A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que é um autor americano ali do final do século XIX, comecinho do século XX. Ele é americano, mas na verdade depois se naturalizou em inglês, foi viver na Inglaterra. Ele tem vários livros sensacionais, mas A Volta do Parafuso é uma novela, é um pouco maior do que um conto, e nessa classificação, né, fica entre um conto e um romance, então chamam de novela. É uma novela brilhante, é uma novela que fala de uma governanta que vai cuidar de duas crianças numa mansão, e ela começa a ser assombrada mesmo pelos fantasmas da mansão, mas há tudo uma dúvida se de fato aquilo são fantasmas ou se são os pensamentos dela, a coisa de uma coisa sexual, ela é reprimida sexualmente, então pode ser também algo, tem uma influência disso, entendeu? É muito tenso, é muito legal, eu recomendo muito A Volta do Parafuso. Gosto muito também de outro livro, que não é exatamente um livro de terror, de fantasmas, mas que tem fantasmas todo, e é um livro incrível e também assusta, que é o Pedro Páramo. É um romance também curto, né? Escrito por um mexicano chamado Juan Rulfo, ali pelos anos 60, ou na verdade eu acho que é final dos anos 50, por aí, e que influenciou toda essa geração de autores latino-americanos, o Garcia Marques, entre eles, o Cortázar, o que chamam de realismo mágico, né? Literatura, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva de literatura fantástica. É um rapaz que vai para uma cidade de Comala e à procura do pai, e ele vai se deparando com as pessoas para procurar o pai, e há sempre uma dúvida se essas pessoas estão vivas mesmo ou se são fantasmas. Há uma convivência próxima entre
pessoas vivas e fantasmas. Então, recomendo muito o Pedro Páramo, do Juan Rulfo. André Balaio, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Para encerrar, se você quiser deixar algum recado, link, alguma coisa que você vai estar lançando e tudo, pode deixar aí. E eu queria que você falasse sobre as músicas que você escolheu para tocar no programa, né? Falasse um pouquinho sobre elas. No caso, Vira, dos Secos e Molhados, e Recife, Cidade Lendária de Capiba. Valeu, abração. Falando aí do Recife Assombrado, né? Ele está no ar já desde 2000. Ele foi modernizado, tá, assim, hoje está muito legal. A gente tem colocado muitos contos, fala das lendas, dos lugares mal assombrados do Recife, tem história em quadrinhos, das quais algumas eu sou roteirista, e o endereço é www.orecifeassombrado.com, tá? orecifeassombrado.com. Se você colocar assim, orecifeassombrado.com, já vai para o site. A gente está organizando um evento anual, é o segundo ano que a gente organiza, que é o Festival do Recife Assombrado, que vai começar na quarta-feira, dia 31 de agosto. Tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Vai até o domingo, dia 4 de setembro. Então pega aí o primeiro fim de semana de setembro e são várias apresentações, né, debates sobre o gênero de terror. Nós reunimos 8 escritores na Casa Museu de Gilberto Freire, que cada um dos 8 escritores escreveu um conto, um poema, ou teve um caso de um cordelista que escreveu um cordel, o Meca Moreno, e esse material, esse texto vai ser lido e dramatizado também nesse festival. Vai ser lá no Sesc de Santo Amaro. É um lugar perfeito porque é juntinho ao cemitério de Santo Amaro. Então vai ser no horário da tarde, de quarta a sexta, começando às 14 horas, e no sábado e no domingo, lembrando sábado e domingo, falando sábado dia 3 de setembro e domingo dia 4 de setembro, começando às 16 horas. A entrada é franca e por isso mesmo, como o espaço é um espaço que tem um número limitado de lugares, a gente pede que chegue cedo para pegar ingresso, porque no ano passado foi realmente uma procura muito grande, ficou muita gente do lado de fora. Além disso, estou com os projetos do livro, né, de contos. Eu fui premiado na Flip, no Prêmio Off Flip, com um conto chamado O Lado de Lá, e estou preparando esse livro para o início do ano que vem. Vai se chamar Quebranto. É a primeira vez que eu falo isso aí em público, tá? É do nome do livro. É um livro de contos, está ainda sendo preparado e a ideia é lançar no início do ano que vem. Também estou trabalhando na adaptação, na verdade já terminei a adaptação do livro de Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho. Foi um livro que influenciou tanto a gente e a gente está adaptando para quadrinhos, né? Já está pronto, na verdade, já está com a Fundação Gilberto Freire, que nos contratou, e a Fundação já passou para a editora Global. Porém, eu acredito que por causa dessa coisa de crise e tal, eles estão segurando para lançar, segundo nos disseram, em 2017. São 7 histórias adaptadas do livro para quadrinhos e ficou muito bonito, está muito legal. Histórias coloridas, a arte do Theo Pinheiro, edição de Roberto Beltrão, pesquisa histórica de Naim Moraes e roteiro meu, de André Balaio. Com relação às músicas, são 2 músicas que eu gosto muito. Falando aí do O Vira, do Secos e Molhados, a letra fala muito dessas histórias, né? Principalmente do interior, que essa coisa sacis, fadas, né? Gato preto, e que eu acho que é muito legal, que tem muito a ver com o espírito do Recife Assombrado.
que apesar do nome, o site, o Recife Assombrado, ele fala de assombrações de Pernambuco, tá? Na verdade, tem muita coisa do interior também, com Mato Florzinha é um caso, e tem várias outras lendas e assombrações do interior. A gente fala até de Petrolina. E essa música dos Secos Molhados, o Vira, a letra é bem isso, esse mundo mágico, esse mundo até lúdico, né? Que está relacionado com as lendas do interior do Brasil. O Recife Cidade Lendária tem muito a ver, que é uma música de Capiba, que tem várias versões. Eu sei que João Gilberto tem uma versão, o Chico Buarque gravou uma versão lindíssima num disco chamado Mestre Capiba, que foi feito pelo Rafael Rabelo, com a participação de vários artistas da MPB, do primeiro time da MPB, Milton, Caetano, Bethânia, Gal, João Bosco, etc, etc, etc. E o Chico Buarque cantou esse Recife Cidade Lendária, que fala de assombração, né? Então, assim, eu vou até ler um trechinho da letra. Eu ando pelo Recife, noite sem fim, percorro bairros distantes, sempre a escutar. Luanda, Luanda, onde está? É a alma de preto a penar. Então, tem esse certo saudosismo de um Recife que não existe mais. E ele começa justamente falando de uma alma de preto que vaga, né? Então, para vocês terem ideia do quanto o Recife está associado a essa coisa da assombração, né? O quanto isso está alinhado com o que a gente faz no Recife Assombrado, de buscar um Recife histórico, mas de uma história mais oral do que está exatamente nos livros de história, né? Mais contado pelos nossos avós, tataravós, passados de geração para geração, e uma forma de manter essa coisa viva ainda, de registrar isso, de manter, de não se perder com as novas gerações. Valeu, Adelson, obrigado e um grande abraço. É isso aí, pessoas. Vocês ouviram aí o Balaio falando das músicas que ele escolheu. Então, para encerrar o programa, vamos tocar o Vira dos Secos e Molhados e, na sequência, Monólogo ao Pé do Ouvido e Banditismo por uma Questão de Classe, de Chico Science e Nação Zumbi, ao vivo no Circo Voador. Na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilampus entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Pirilampus entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda, a festa, vira, 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 homem, vira, vira,
Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira.
programa Interdependente conta com apresentação e pautas de Adeluna, trabalhos técnicos por Gustavo Augusto, música das vinhetas composta pela banda Monjolo. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. Whether you're making a traditional roasted turkey or spicy turkey tacos, your go-to shrimp cocktail, or your first Cajun risotto, Baker's has all the freshest ingredients to embrace your traditions. Baker's, fresh for everyone. We've locked in low prices to help you save big store-wide. Look for the locked in low prices tags and enjoy extra savings throughout the store. Baker's, fresh for everyone. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.